Olá a todos! Muito bom dia para aqueles que são de bom dia, muito boa noite para aqueles que são de boa noite, muito bem-vindo para aqueles que estão conhecendo o nosso canal hoje, para aqueles que nos conhecerão no futuro através das gravações. Já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e já passo a bola de primeira para o meu grande parceiro, o senhor Carlos Felipe. Boa noite, Carlos. Boa noite, meu amigo Igor Maffei Bellini. Prazer imenso estar com você e os nossos amigos em mais uma live indomável, a de número 31, dessa vez no seu canal. Prazer muito grande. E vamos aí mais uma vez para discutir os temas afetos aí à gestão, ao marketing, ao direito desportivo, né? São bem conexos aí. O tema de hoje é bastante interessante, que repercute sobre a vida, principalmente dos atletas de futebol, não é isso, meu amigo? Então, uma boa noite a todos e a todas, estamos juntos e vamos lá que a bola já está rolando. Sim, cara, e hoje vai ser bem legal porque a gente vai poder falar do adicional noturno, que é aquilo que todos os trabalhadores, e aí o pessoal esquece, né, Carlos, que o atleta é um trabalhador que desenvolve suas atividades depois das 22 horas. Por força de lei, adicional noturno é quem trabalha das 22 às 5. E pode ser que seja um jogo que começou às 9 e acabou depois, ou um jogo que já se inicia às 22 horas, o nosso famoso jogo de televisão. E esse tema voltou à baila, graças, vai me dar sua isso aqui, a uma decisão do TRT aqui de São Paulo. Para quem não sabe, TRT é Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região aqui de São Paulo, ao julgar o dissídio coletivo do Sindicato dos Atletas Profissionais contra o Sindiclube, voltado, nesse caso, especialmente para os atletas de futebol. Porque, para quem não sabe, esse sindicato ele representa todos os atletas. Saiu ontem essa matéria no UOL, uma matéria bem legal, bem bacana. Tem a assinatura do nosso, que já foi convidado aqui, Thiago Braga, que escreveu em parceria com o Diego Garcia, e está repercutindo, e a gente também está repercutindo. Não sei se o Thiago está nos ouvindo ou não, Thiago, mas se você estiver nos ouvindo, já fica aqui consignado os seus créditos por ter feito essa importante matéria, por ter divulgado o assunto, por ter trazido de novo à baila. Assunto esse que há 1 ou 2 anos atrás já tinha saído em virtude do processo do Michael contra o São Paulo. Então dá para ver que é um assunto que é sempre recorrente, porque os clubes não se emendam e começam a pagar isso efetivamente. Bom, Carlos, diga alguma coisa. Sinto que o senhor está aflito para falar, então fale. Não, eu achei interessante. Eu acho que para o nosso seguidor aqui, né, do seu canal, que deve ver que se estiver assistindo, é interessante. Muitos podem pensar assim, pô, mas os caras já ganham super bem, né, no futebol e tal e coisa, mas vai ganhar mais adicional noturno. Na verdade, há de se pensar principalmente no dizer, jogador proletário, né, do futebol, que representa mais de 90%, né, Igor, dos atletas de futebol do Brasil, que recebem muito baixo, né, um salário muito baixo, longe desses valores que a gente vê na Série A, né, do futebol brasileiro. Então, é uma vitória importante, né, para eles. Olha, eu brinco, falando sério, né, eu falo que eu brinco para não ficar chateado. Salários acima de 1 milhão, a gente pode citar nominalmente quem é. A grande e a esmagadora maioria do futebol ganha até 2 salários mínimos. E depois a pirâmide vai vindo, e acima disso a gente cita nominalmente. Acho que não cabe na mão, né? Nos 5 dedos da mão, quem recebe mais de 1 milhão no Brasil hoje. Talvez em 2 mãos, porque a gente tem Palmeiras e Flamengo pagando, na minha opinião, Igor, acima do mercado. São 2 clubes que pagam muito. Tá? Eu não vou falar que são salários astronômicos. Eu acho que cada um paga aquilo que pode. E cada um recebe aquilo que merece. Mas eu acho que para o mercado brasileiro,
A pessoa que ganha acima de 1 milhão, alguns pouquíssimos devem ganhar acima de 1,5 milhão. Esses estão no Galo, eu esqueci de falar do Galo. Pessoal do Fala Galo, aquele abraço para vocês também. O pessoal do Fala Galo às vezes me recebe lá para falar com eles. Cara, não dá. Salário de 1,5 milhão, 2 milhões de reais é insustentável economicamente. Mas é o que você falou, Carlos. A grande maioria ganha aí 2, 3 salários mínimos, e para eles é importante. Eu acho que é até interessante, daqui a pouco, a gente explicar como é feito esse cálculo. O que você acha? Vamos explicar, não tenho a menor ideia, cara. Seria interessante saber, sim. Você sabe como é que podia explicar para a gente? Opa, posso sim. Olha, o Igor, esse aqui, é péssimo de fazer conta. Então eu vou fazer uma conta simples para facilitar a nossa vida. E não tem PowerPoint, não tem nada. Primeiro, porque eu não me preparei. Segundo, porque eu não gosto desse negócio. Se for o caso, aí depois a gente vê uma forma de fazer. Vamos imaginar que eu ganhe R$2.200. Por que 2.200? Porque o divisor básico de um trabalhador no Brasil são 220 horas por mês. Então vai dar R$10 por hora. Tá? A minha hora vale R$10. O adicional noturno corresponde a 20% sobre R$10. Ou seja, eu estou falando de R$2. Até aqui está fácil para acompanhar, Carlos? Porque se estiver fácil para você, está fácil para o nosso público. Não é porque eu estou vendo que temos 3 pessoas online aqui. Sim. Aí, rapaziada, se vocês quiserem mandar mensagem, coloca aqui, ó. Se não tiver fácil, se tiver difícil, se a gente vacilar, escreve aí o que vocês acharam que você tem que escrever. Então, são R$2 por hora noturno. Vamos fazer a seguinte imagem, que seja um jogo que começou às 22 horas, jogo de TV. O atleta vai passar 90 minutos jogando, mais os 15 do intervalo, 105 minutos. Com os acréscimos dessas coisas, vamos botar 2 horas trabalhando depois das 22 horas? Dentro do campo? O tempo que ele fica ali dando entrevista, no vestiário, pós-jogo, até chegar na casa dele, não conta. Conta, é isso que eu vou chegar. Conta o período inteiro. Ele jogou 2 horas. Aí você tem entrevista, aí você tem vestiário, aí você tem gelo, aí você tem massagem, então todos aqueles negócios. Quem acompanha futebol, os bastidores, sabe que para a delegação sair, em condições normais de temperatura e pressão, depois que acaba o jogo, vai mais 1 hora e pouquinho. Isso se não tiver conversa no vestiário, se não tiver que dar explicações, se não tiver comemoração. Então são 3 horas, tá? 3 horas desse nosso exemplo, vezes R$2, são R$6 a mais. Se eu joguei um dia no mês, depois das 22 horas, o meu salário são R$1.226. Então, espera que está passando uma moto aqui. Ele vai impactar pro clube quanto? R$6. Tá bom que esses R$6 repercute em férias, em 13º, no FGTS. Mas ele numericamente e estatisticamente é muito pouco. Porque não é 20% sobre o salário. É 20% sobre as horas trabalhadas depois das 22 horas. Entendi. Tá? Eu acho Isso, que isso por enquanto vale só para os jogadores de futebol, atletas de futebol, né, Igor? Não, isso na verdade vale para todos os jogadores. É que esse dissídio que deu origem a essa matéria, que o Thiago fez junto com o. Peraí, deixa eu ver aqui o nome do parceiro dele, que eu sempre toco o nome dos caras. Fez junto com o Diego, que também foi repassado no Lei em Campo, que é para jogadores de futebol do estado de São Paulo. Mas a CLT, que regulamenta o trabalho dos atletas e de todos os profissionais, vale para basquete, vale para vôlei, vale para handball, vale para o que for.
Mas nesse momento, essa decisão altera alguma coisa para atletas de outras modalidades esportivas ou somente para essa de São Paulo? Os demais terão que entrar, se quiserem. Na verdade, até os de São Paulo têm que entrar se não estiverem recebendo o que eles têm que receber, tá? O que melhora é o seguinte, já está garantido para eles, apesar de ainda caber recurso dessa decisão. Espera aí. Perfeito. Então, vamos imaginar que um jogador aí de Goiás, maior estado do Brasil, pelo menos o mais com a alimentação mais saborosa, licor de pequi continua sendo muito bom? Sim, é verdade. E dá um porre do tamanho do mundo? Espera aí, ó. Davidson, é o seguinte, segue. Na prática, não serve, não segue. Mas na legislação segue. Por que na prática não segue? Porque um atleta, vamos falar de futebol, ele trabalha em 2 períodos. Geralmente são 2 horas e pouco de manhã, 2 horas e pouco à tarde. Tá? O problema... Vai me dar soluço. O problema não. A questão é, o atleta de futebol, como qualquer outro trabalhador, ele pode ter no máximo 2 horas de intervalo entre o treino da manhã e o treino da tarde. A não ser que eu tenha um acordo coletivo com o sindicato para poder estender isso. Mas se não, o atleta ele trabalha de manhã, trabalha à tarde, e o clube faço o quê? Faço um termo de... Fugiu o nome, Jesus? Um acordo de compensação de horas. É tipo um banco de horas? É tipo um banco de horas. Porque aqui, Davidson, eu não estou discutindo a hora extra. Dificilmente um atleta acaba ganhando hora extra no cômputo dos 44 horas semanais, tá? O que a gente está discutindo é o adicional noturno. Eu posso discutir uma hora extra da seguinte situação. Até a sua pergunta. Nos 7 dias, ó, o atleta jogou domingo. Ele deveria descansar na segunda. O que acontece na segunda, via de regra? Treino regenerativo. Treina na terça, joga na quarta, regenerativo na quinta, treina na sexta, concentra no sábado. O atleta, via de regra, ele não tem a folga. O que é um erro. O atleta ele tem o direito, como qualquer outro trabalhador, de folgar um dia na semana. Não folgou, tudo aquilo que ele trabalhar nesse dia do regenerativo é considerado extra, com direito a receber 100%. Os atletas se trabalham... Como é que é? Mas os atletas de futebol não fazem atleta por fora da CLT? Eles possuem carteira assinada? Sim. O masculino é uma exigência até da FENAPAF, Federação Nacional, nunca acerta o resto, com a CBF. Jogadores masculinos, todos com carteira assinada, o feminino está se tentando colocar. O que acontece do feminino é que alguns clubes ainda alegam um falso amadorismo para não registrar os atletas, fazem contrato de imagem, essas coisas. Mas o contrato de imagem do feminino é diferente do masculino. No masculino você tem 60% na CLT e 40% em imagem. No feminino é 100%, porque é usado para disfarçar uma relação de emprego. Mas os atletas de futebol não fazem contrato por fora mais. É um contrato suplementar ou complementar no masculino e no... Aí, ó, Carlos. Chora. Ganhei uma excelente explicação. Pode falar. Muito bom. Mas você sabe que deve ser uma dúvida, viu, essa do Davidson, deve ser uma dúvida de muita gente, tipo assim, como se, não sei se eu entendi bem a pergunta do Davidson, também o que estava por trás, que é assim, a ideia que a gente pensa assim, futebol é um mundo à parte, na legislação, tem leis próprias, talvez pela justiça esportiva, as pessoas devem imaginar assim, atleta não é um atleta não é um trabalhador, né, o atleta ele é quase um autônomo do esporte, ganha bem, ganha aquele dinheiro dele lá, aquela grana toda que a gente vê aqueles astros, anda nos seus carrões, tem uma vida boa, viajam, né? Então,
tem muita gente que deve ter essa dúvida, assim, eles devem ter uma lei específica para eles, não deve ter essa regra comum de, igual a mim, que levanto cedo, pego um ônibus, um metrô para trabalhar e trabalho na segunda a sexta ou sábado, né? Mas isso é o maior problema de quem trabalha com esporte, que é o nosso caso aqui, advogando para atleta. Hoje eu fiz uma ação, hoje de manhã eu comecei meu dia com uma ação contra o Cruzeiro, por uma jogadora. É essa falsa impressão que as pessoas têm. A Lei Pelé vem complementar a CLT. Isso é só a minoria que fala, a maioria fala do contrário, fala que a Lei Pelé é uma lei especialíssima e a CLT é só uma lei especial. Eu acho que as duas ficam assim, cara, ficam entrelaçadas. Uma não exclui a outra de forma nenhuma. Uhum. O adicional noturno é um exemplo clássico. Em nenhum momento se falou que não tinha. Como é que é? Interessante isso que o Davis está colocando aí, ó. Então lê aí. Até porque hoje em dia é muito comum empresas contratarem seus funcionários como PJ para evitar os problemas, né, trabalhistas legais e também encargos, né? Os encargos trabalhistas também, né? FGTS, férias, 13º, também eventuais processos na justiça também, né? Muito boa contribuição do Davis, isso aí. É que a Lei Pelé, nesse ponto, eu não vou lembrar agora o artigo, senão eu caçava aqui, ela proíbe atletas autônomos para esportes coletivos. Você não pode fazer isso para esportes coletivos. Aí já é um diferencial. Eu não consigo ter um... Assim, me lembrou um caso de um processo que a gente teve, até saiu na imprensa, e o clube alegava justamente isso, que a nossa cliente, uma mulher, ela era uma profissional autônoma. O juiz não conseguia entender a lógica da defesa, tanto é que ele foi julgado procedente para nossa parte. Como é que eu tenho um autônomo numa equipe de futebol? Olha como fica. O Carlos é autônomo na equipe do Igor, então ele não vai treinar? O Carlos é autônomo, ele decide o jogo que ele quer jogar. Se eu vou jogar em Goiás, eu vou. Se eu vou jogar em qualquer outro estado, não vai? Quebra a estrutura, quebra o comando. É uma subordinação estrutural que não tem como ser quebrada pela autonomia de vontade. Mas você citou aí esportes individuais, coletivos, e no caso de esportes individuais é possível, então, por exemplo, tênis, algo nesse sentido é possível? Eu acho que no tênis, no boxe, na luta olímpica, não é possível por um singelo motivo. O atleta, ele não é que ele é autônomo, ele é um empregador de si próprio. O atleta do tênis, é ele que contrata o técnico, o nutricionista. Um atleta de tênis de alto rendimento, ele não é empregado de ninguém. Um atleta... Fala, Carlos, você ia falar. Mas esse que não é justamente esse que é o autônomo? Esse tipo de figura que representa o autônomo? Ou não? O autônomo, via de regra, ele desenvolve a atividade dele, mas visando trazer um benefício para ele e para outra pessoa. Estou fazendo uma comparação com quem? Com o vendedor autônomo, com o representante comercial autônomo. Me diga uma outra profissão autônoma. Corretor de imóveis, de repente. Dentista. O corretor de imóveis, ele trabalha para reunir duas pessoas, o comprador e o vendedor. Ao contrário do tenista, que ele luta para ele mesmo. Entendi. O trabalho do tenista apenas o beneficia. Por isso que eu falo que ele é um empregador de si próprio. Ele é autônomo, só que ele é tão autônomo que ele não presta o serviço dele para ninguém. Ele não fala assim, hoje eu estou no Goiás Esporte Clube, amanhã eu vou para o Palmeiras, amanhã eu vou para o Pinheiros. Não. Ele não precisa estar vinculado a nenhum clube para disputar as competições. É ele e ele. Entendido, verdade. É aí?
Oi? Essa criança chorando ao fundo é contigo? Tem Aí? uma criança no vizinho, não é aqui em casa não, gente. Aqui em casa não tem criança, não. É a vizinha aqui. Dá pra escutar daí, né? Aqui no mundo cibernético inteiro. Nossa, é. Mas a mãe já tá cuidando ali, pai. Mas eu acho que esse é um ponto, cara. Essa autonomia, explicar essa autonomia. Tipo, você pega um lutador, ele não luta, é um lutador profissional, tá? Não tô falando de lutador amador, um lutador de boxe profissional. Ele luta por ele mesmo. Um atleta que está no UFC, que é uma empresa, eu acho sempre interessante a gente lembrar isso, que é uma empresa, ele luta para o empregador dele, porque o Dana White é o dono da UFC, que tem os atletas sob contrato. Ao contrário do boxe, que você é autônomo. Você pode pode lutar pela Associação Mundial de Boxe, Federação Internacional de Boxe, mas um monte. Eu acho que o boxe é o único esporte que eu me lembre que você tem 5 ou 6 entidades mundiais totalmente reconhecidas. Tanto é que de vez em quando surge alguém que consegue unificar os cinturões. Entendi. Agora, Igor, eu queria te fazer uma pergunta para quem quer trabalhar com direito, né, com direito trabalhista. Como é que funciona assim o fluxo, a jornada, para a gente chegar até gerar essa notícia na imprensa? Qual foi o fluxo? Assim, é tipo um jogador ou algum grupo de jogadores, uma entidade representativa procurou o advogado da entidade ou contratou um advogado que entrou na justiça, resolveu pegar a causa, entendeu que aquilo era possível de ser ganho, deu entrada no processo em nome deles. E aí foi na justiça trabalhista mesmo, e não na justiça desportiva, e ganhou isso, né? Que cabe recurso ainda. Como é que, só para a gente entender, de repente alguém quer trabalhar nessa área aí do esporte, tá? De repente na universidade ainda, pensando em entrar para cursar direito, ou algo assim. Bom, então vamos fatiar esse negócio, que eu acho que é o melhor caminho. Perfeito. Fatiando. É na justiça do trabalho. Justiça desportiva, ela julga causas disciplinares, ofensas ao regulamento da competição e ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Todo o restante não é na justiça desportiva, pelo menos desde da entrada em vigor da Lei Pelé. Talvez no passado, ainda antes da Lei Pelé, se pudesse discutir lá. Hoje não, hoje é na Justiça do Trabalho. Essa decisão, ela é uma decisão de um dissídio coletivo que ele é obrigatoriamente proposto pelo sindicato. Se os atletas foram ao sindicato pedir ou não, eu não sei. E vale não só para os atletas sindicalizados, vale para todos os atletas sindicalizados ou não, né? Sim, vale para toda a categoria. E esse é o ponto importante. Um dissídio desse, ele é para a categoria, ele não é para quem é sindicalizado ou deixa de ser. Como é que você recebe os benefícios? Sou jogador de futebol no estado de São Paulo. Perfeito. Então o que está lá vale para você. Qual que é a possibilidade dessa regra, essa lei, valer para outros estados? Pela questão até da jurisprudência. Essa especificamente, nenhuma. Porque ela vale só no estado de São Paulo. Não, eu digo assim, para outras federações, outros sindicatos, tipo de Brasília, do Rio, resolverem entrar, qual que é a chance de êxito considerando esse fato do estado de São Paulo? Grande. Porque é uma justiça federal, né? A justiça trabalhista é federal, né? Vale o país todo. Ela é dividida em tribunais regionais. Cada estado tem o seu. Cada região, né? Exceção feita São Paulo, que são 2 regionais. É o da 2ª região e da 15ª região que se encontra aqui em São Paulo. Eu acho que, ao final, a gente podia tocar num ponto que eu acho bem interessante, que foi que esqueceram das mulheres, né, nesse dissídio coletivo. O sindicato aqui em São Paulo podia ter feito algo maravilhoso, que era estabelecer as garantias da atleta de futebol gestante, e foi deixado de fora. Tá, mas essa regra não vale também para o futebol feminino também, não? A justiça só decidiu para o futebol masculino? Não, ela decidiu para o futebol.
Ah, tá. Você sabe que eu não uso essa distinção masculino e feminino. Perfeito. É que, nesse caso, esqueceram de garantir às mulheres o direito a uma gestação com extensão da garantia de emprego delas. Deveria ter sido aberta uma parte para tratar da gestação, o que não foi feito. Ao contrário do que aconteceu na Espanha, onde foi garantido para jogadoras, via acordo coletivo, a licença gestante. E ela também, geralmente, não sei se em toda a lei, né? Mas, por exemplo, ela tem direito a uma jornada reduzida para amamentação por alguns meses, não tem também a mulher? Depois da licença maternidade? São, salvo engano, 120 dias, mas eu acho que... Não sei se vocês ouviram, não, que estava passando uma moto aqui. Eu acho que são 120 dias. Que geralmente você já coloca junto às férias. É aí que eu falo. O esporte, especialmente o futebol, ele é diferente. Porque as férias do futebol são sempre no Brasil, são sempre em dezembro e janeiro. Porque é quando para o campeonato. Que é uma discussão que eu tive, se eu não me engano, tem até um texto na Invictus, das férias da Covid. Porque botaram todo mundo de férias em abril e não em dezembro. Aham. Por isso que esse ano não vai se parar o campeonato por causa das eliminatórias. Porque senão, mais uma vez, os atletas ficarão sem férias em dezembro. Prejuízo para os atletas. Grande prejuízo. Entendi. Agora, você fez uma conta rápida aí, isso não vai representar assim, também um grande investimento, um grande custo para os clubes de futebol, não é isso? Pelo exemplo que você deu aí, que vai incidir sobre um percentual, sobre o valor que porventura eles trabalharem. É que assim, né? Se você botar 11 jogadores, com mais as reservas que de repente entram, né? E toda semana, pode ser que aumente sim, né? Um valor, de uma despesa para o clube maior, né? A somatória dos valores. Olha, Carlos, o percentual ele nunca vai ser tão alto. Por quê? Você que coloque 20 atletas, 11 em campo, 9 no banco, comissão técnica aí mais 10 pessoas, 30. Mais segurança, mais isso, mais aquilo, 40. São 20% sobre a hora trabalhada durante 3 horas, durante 4 horas. O período que eu vou pagar, ele é pouco expressivo economicamente. Compensa muito mais a pena eu pagar do que ter uma demanda. Isso, esse que é o ponto que eu ia dizer. Sai mais barato do que ter que responder judicialmente depois no processo, até pela questão de tempo, investimento em advogados, né? E os custos trabalhistas e a eventual multa, né, Igor? Que deve ser mais pesada do que o valor, com certeza, do débito, né? Isso eu acho que é uma coisa que a Invictus tem que falar para os alunos dela que estão fazendo gestão, que é mais barato cumprir a lei. É mais fácil. Às vezes, a pessoa, se você pagou isso, pode ser a diferença de você entrar com um processo ou não. Às vezes, Carlos, aí você paga, sei lá, vamos chutar um valor qualquer, paga para a pessoa mais R$1.000 por mês, de um cara que tem um salário aí de 20 mil, 200 mil. E com 1.000 você evita que ele vá na Justiça do Trabalho. Sabe qual é o maior problema da Justiça do Trabalho? Quem vai reclamar 1.000, já reclama 10, porque já que vai, já apresenta todos os pedidos. Ah, Igor, mas com a reforma trabalhista, como é que isso fica? Tá, complicou um pouco? Complicou. Mas, de toda forma, você faz toda a apresentação dos seus pedidos que você precisa. Mas complicou por quê com a reforma trabalhista, Igor? Qual que é o argumento? Sem entrar em maiores detalhes, é o seguinte, eu ganho a justiça gratuita e, ainda assim, no cível, eu não tenho que pagar a verba de sucumbência da parte que, se eu sou empregado, eu te processo. No cível, eu tenho justiça gratuita, eu não tenho que pagar nada para você, nem para o governo do Estado.
Na Justiça do Trabalho, se eu tenho justiça gratuita, eu ainda tenho que pagar o seu advogado, independentemente de eu ter justiça gratuita ou não. Que são os honorários de sucumbência. São os honorários de sucumbência. No caso de eu perder a ação, né? De eu fracassar na ação. Sim. Se eu ganhar, a outra parte paga. Não, esse é o problema da trabalhista. Se eu faço 10 pedidos, tá? Eu não estou enquadrando aqui. Aí. Eu ganhei 9 e perdi 1, eu tenho que pagar a sucumbência sobre aquele 1. Uhum. Não é como era antes. É parcialmente procedente, eu ganhei tudo, basicamente. Não. Se eu ganhei 9 e perdi 1, eu tenho que pagar a verba de sucumbência sobre aquele 1. E se eu ganhar 2 e perder, se eu perder 2 e ganhar 8, eu tenho que pagar sobre 2, é isso? É. O problema é que, às vezes, o que você perdeu é maior do que aquilo que você ganhou. Uhum. Entendi. Mas, e eu acho que isso vale depois uma aula prática, sabe do quê? De advocacia trabalhista, para quem quer trabalhar com isso. Até retomando aquela nossa live que a gente fez, do que as pessoas que querem começar a advogar não, trabalhar como gestor de esporte, precisam fazer. Como é que a pessoa que quer trabalhar com direito trabalhista desportivo, não estou falando de direito desportivo, precisa começar, por onde começar? Uhum. Porque são coisas bem diferentes, cara. Interessante. Muito interessante mesmo. E são coisas que eu aprendi na prática, né? Batendo cabeça, literalmente. Imagino. E agora essa regra já está vigente ou como cabe recurso, ainda os clubes não são obrigados a pagar, a fazer esse depósito desse valor? E ela vale retroativo ou vale só a partir de agora? Essa lei especificamente, ela vale nos anos de 2017 e 2018 aqui em São Paulo. Quem estava jogando aqui, se não está prescrito, um monte de coisa, ainda pode. E está pendente de recurso, né? Então essa decisão judicial vale a partir de 17, 18, isso? Ela vale a partir dessa data? Isso, para quem estava trabalhando no estado de São Paulo. Mas como eu disse, isso ainda está pendente de recurso. Certamente a outra parte deve recorrer, enquanto isso, ela não está em vigor ainda a obrigatoriedade de cumprimento dessa lei, né? Dessa decisão. A lei, sim, da decisão, na verdade. Da decisão. Vai depender muito de em qual efeito for analisado, for recebido o recurso. Mas eu acho que aí a gente vai entrar numa discussão que só vai valer a pena para quem é do ramo do direito. Eu acho que com certeza, estão aprofundando muito já. Como a maioria das pessoas que vão nos ouvir são gestores, talvez para o gestor não interesse com tanta profundidade, como eu sei que tem atletas aqui que são clientes do escritório nos acompanhando, que falaram que ia acompanhar. Talvez para o gestor aí, Igor, não sei se acho difícil acontecer isso no Brasil, né? Mas se eu fosse gestor, perguntar para o meu jurídico qual que é o tamanho que esse rombo, né? Essa despesa pode chegar para mim, né? Tipo, se eu tivesse que pagar isso hoje, qual seria a minha realidade, né? Considerando essa legislação, não é isso? Se eu tivesse que aplicar essa regra hoje, aí já posso fazer uma previsão ali financeira ou me precaver no caso de uma derrota, né? Sim. Aí a conta é essa que a gente estava fazendo aqui com calma, né? Pega o salário da pessoa, divide por 220, para descobrir quanto vale cacete, estou falando da minha língua. Quanto vale a hora-aula? A hora-aula ficou ótimo, né? Quanto vale a hora de trabalho? Oh, Jesus! E depois aplicar os 20% e multiplicar pelo número de horas trabalhadas. E multiplica pela quantidade de atletas, e depois pelo tempo, do número de jogos realizados, né? Por aí vai. E aí você consegue calcular o tamanho dessa despesa futura aí. Cara, esse é o tipo de coisa, Carlos, que não vai... E a correção, né?
como eu te falei, o atleta mais rico pode ajudar na receita dele, mas o clube não fica mais pobre. Mas, pessoal, deixem o seu likezinho, se inscrevam aqui no nosso canal, para os que estão chegando agora. Para vocês, não custa tanta coisa, mas para a gente dar aquela moral para o YouTube continuar recomendando nossos canais para as outras pessoas. É isso aí, muito bom. Eu acho que a gente podia tocar num assunto, fugindo um pouquinho aqui, mas como eu sempre consigo bagunçar as lives, né? Não tem jeito. Não tem por onde. Ô bicho que bagunça as coisas. A gente podia tocar, Carlos, não sei ver o que você acha. Ganhamos um. Já temos 5 pessoas nos acompanhando. Muito bom. Que é sobre o conceito de jornada, porque eu estava falando que a pessoa vai embora depois com 3 horas, só que se a pessoa está jogando, se é um time aí de Goiás que jogou aqui para São Paulo, aonde encerra a jornada? Quando chega no hotel? Quando vai para o aeroporto para voar para Goiás? Eu acho que a gente podia jogar isso para retomar lá na frente, já para fazer um gancho para o nosso público. Porque isso é uma coisa que vai impactar profundamente, sabe aonde? Nesse conceito de hora noturna. Se eu sou de São Paulo, vou jogar aí no Serra Dourada. Você não está em Goiás, você está em Brasília. Como é que chama o estádio? Mané Garrincha. Mané Garrincha. E eu vou voltar com um voo fretado para São Paulo. A hora de deslocamento, eu posso não receber como hora extra, em virtude dos acordos que podem ser feitos na justiça no trabalho do atleta, tá? Mas na hora noturna eu posso receber. A justiça reconhece que eu estou em trabalho ainda, trabalhando ainda, né? Sim, você está em trabalho. Que é o caso do que aconteceu com a Chapecoense. Por que o pessoal está tendo que responder lá? Porque o avião fretado era considerado como trabalho. Está tendo um processo a respeito disso da família dos jogadores? Não, vários. Contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense. Mas essa ação sobre o que eles discutem lá é sobre essa questão do trabalho noturno ou indenização pela morte? Indenização, porque eu só trouxe esse assunto porque lá o conceito é de estar trabalhando enquanto está voando. No conceito de estar sobre os cuidados do empregador. Entendi. Ali naquele avião tinha até a logomarca da Chapecoense, né? Embora fretado, né? Tinha um adesivo com a logomarca do clube, se não me engano, né? Desse detalhe eu já não vou lembrar, cara. Acho que, salvo engano. Em algumas fotos que vi, posso ter visto fotos de outras aeronaves, mas enfim. Eu acho que esse tipo de situação que a gente está tendo aqui é muito importante para os atletas, cara. Eu não sei se tem cliente minha nos assistindo hoje ou não, mas se tiver, eu peço que elas deem um oizinho para a gente, porque é importante para o atleta saber dos direitos dele. Infelizmente, a maioria não sabe. Só para a gente completar esse assunto aí, Igor, nessa ação aí, eles ganharam também auxílio acidente, auxílio funeral, seguro de vida e um vale alimentação de R$ 22 por refeição, caso o clube não forneça alimentação em sua sede, que foram assim os pedidos que foram acatados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, em São Paulo. Esse é um ponto que eu acho que a gente podia discutir como gestores. Vamos acabar com esse mito que comida de atleta é totalmente diferenciada e balanceada? Nos grandes clubes. Nos clubes ditos menores, sim, eles têm nutricionista, não estou falando que não tenha. Eu estou falando que o bolso é menor. E aí você acaba alimentando os atletas conforme o seu bolso pode. Aquilo que a imprensa fala, ela fala dos clubes grandes, Série A de Campeonato Brasileiro, Série B, alguns clubes de Campeonato Brasileiro, o que não é a grande maioria, infelizmente. Uhum. A grande maioria vai ter uma alimentação
como de qualquer outro trabalhador. Arroz, feijão, uma proteína, que pode ser um frango, pode ser uma carne, pode ser um porco. Bom, se bem que como está tudo tão caro, talvez não tenha, talvez tenha só um ovo frito, tudo bem. Caraca. Porque você imagina, cara, você tem que alimentar 30 jogadores, que é o tamanho de um elenco. Pelo menos 2 refeições, né? 3 tem café da manhã. Você está pensando que os caras moram em casa, mas a grande realidade do Brasil é de atleta que mora em alojamento enquanto está jogando. Se o clube não fornecer alojamento, o cara não vai, o almoço não vai. É isso uma discussão que eu tenho aqui no escritório. Peraí. Uhum. Eu sempre peço o pedido nosso que seja colocado, sabe o quê? O salário in natura, que é o salário dado naturalmente, assim, que é a alimentação e o alojamento, para aumentar a base de cálculo do FGTS. Porque para o atleta de futebol, não é que eu estou dando para ele trabalhar, mas é pelo trabalho, é uma forma que os clubes têm de aumentar a remuneração do atleta. Porque sem isso, tem atleta que não consegue pagar as contas. Eu não vou aqui ficar citando nomes, mas a gente tem cliente que trabalhou por menos de um salário mínimo esse ano. Por incrível que pareça, mas só trabalhou porque tinha alimentação inclusa, porque se não tivesse, não iria. Entendido. Essa que é a realidade do futebol brasileiro, né? Da maior parte do futebol brasileiro, né? Infelizmente cara. Eu não gosto de ter que ficar falando isso sempre aqui, quando eu falo contigo, quando eu falo nas outras lives, mas essa é a grande realidade do futebol brasileiro. Não tem esse glamour que aparece nas revistas, que aparece na TV. É muito trabalho e muito trabalho duro. Infelizmente. Por que infelizmente, Igor? Porque eu queria que fosse tão bonito quanto a gente acha que é. Mas, por vezes, ele é bem complicadinho. Sem dúvida alguma. Isso principalmente séries D, né? C, série D. Um tempo atrás eu estava querendo criar uma série E, né, no futebol brasileiro. Imagina como é que seria, hein, Igor? Uma série E, cara. Uhum. Olha, se tiver série E, é o fim de tudo. Se tiver o quê? Série E? Porque é bem complicado de manter. Vou dar um oi aqui para uma cliente minha, que é a Tayana, me chamou aqui no WhatsApp para falar que está assistindo a gente. Ela é bem bacana aqui, joga na Bahia. E já são 9h15, eu acho que a gente já podemos ir encaminhando para o nosso finalzinho, né? Sim. Se o senhor... eu vou fazer as minhas considerações, depois o senhor faz as suas, convida para os nossos internautas para a semana que vem. Volto a falar que essa decisão é uma decisão muito boa, porque ela afasta aquela alegação, essa decisão do tradicional noturno, a alegação dos clubes de que não posso aplicar a CLT porque eu tenho que aplicar a Lei Pelé. Não. A Justiça do Trabalho aplicou a CLT, consolidou ela numa norma coletiva e vai ser de plena eficácia, pelo menos para os aqui de São Paulo. E eu vou retomar uma pergunta sua para reavaliar o que eu coloquei. Eu acho que o advogado de atleta que esteja na Bahia, em Salvador, em qualquer outro lugar, pode usar essa decisão de São Paulo não como base, mas como referência para falar que a CLT, sim, pode ser usado
para os jogadores de futebol. Eu vou desejar a todos uma boa noite para aqueles que são de boa noite, um bom dia para aqueles que são de bom dia, que o Pai Maior os leve tranquilamente até as suas casas. No meu caso, eu que vou andando para casa, está frio e chovendo aqui em São Paulo. Vou deixar o Carlos se despedir e convidar para a semana que vem. Muito obrigado, Igor. Obrigado a todos os nossos internautas aqui que assistiram a essa live. Você que vai assistir também gravada depois. Pedir para seguir o canal do Igor, seguir também o canal da Evix, curtir, compartilhar, comentar também nessa live, para que a gente possa, né, como o Igor mencionou no início, ter um engajamento maior e aparecer para mais gente que tem interesse em trabalhar com marketing, com gestão esportiva. Acho que o tema de hoje foi bastante interessante, Igor, porque nós aqui nos destrinchamos bem, né, como que o direito trabalhista tem a ver com o direito, com a atividade do atleta, né, falando um pouco da realidade do atleta brasileiro, do futebol, que é bem parecida com as outras modalidades esportivas, aliás, para alguns até pior, né, que não tem nem aquele topozinho da pirâmide, aqueles altos salários que a gente ainda tem no futebol, que são poucos, né. Então, acho que foi bastante interessante. Agradecer mais uma vez sua disponibilidade, sua presença, seus conhecimentos aqui que você compartilha com os nossos seguidores. Convidar, então, para a próxima live Indomável, na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, desta vez no canal da Invictus, aqui no YouTube, também com a participação do Igor Maffei Bellini e de outros convidados, outras convidadas, né? Se tudo correr bem, né, Igor? Tudo correr bem, teremos duas super convidadas, senhora Tânia Maranhão, lenda do futebol nacional. Tânia, se estiver vendo, te amo, beijo, coraçãozinhos. Thay, lenda do futsal brasileiro, coraçõezinhos. E, antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, não, que depois o YouTube me corta aí dizendo que é propriedade intelectual. Lembre de deixar o seu likezinho, como já disse. Lembrem de se inscrever. Até logo. Foi um prazer a todos. E que o Pai Maior sempre nos abençoe. Um abraço. Abraço.